Salve, Aí, salve, senhoras e senhores! Há quanto tempo não nos vemos, não? pô, mandei para os meus grupos aquele link lá, bicho, tá programado. Eita, Pior vai que conversando com as crianças, estamos. vai falando com elas. Vamos vendo aqui. Boa noite a todos e a todas que estão chegando. Estou olhando aqui no nosso chat, no chat viral. Deixa eu ver aqui como Ah, funciona meu aqui. Também não Deus. sei. Aqui, ó. Boa noite, Luma. Cícera, boa noite. Parabéns pela inscrição, Lúcia. Muito bem, parabéns pela inscrição, Renata. Salve, salve, Shinigami. O Shinigami é aqueles demônios lá do japonês, dos Vai animes. zoando com a audiência aí, vai. Raul, pai adérito. Raul. Tiago Vai Botelho. zoando com a audiência aí os caras te dão um catubelê, tá Ciro, uma boa lascado. noite. Augusto, salve. Vivian, boa noite. Yuri Calazans. Saravá, meu irmão. Laroyer. Fernanda, boa noite. Fernando. Porra, me lascou isso aí, mano. Fátima, quanto Tá. tempo? Que legal ver vocês por aqui, hein? E agora, como que atualiza lá o seu... Como que o pessoal tá entrando aqui pelo seu, então? Sei lá, eu tô metendo o dedo. Chama dedo. Viviane, sou filha de Iemanjá e não posso colocar canjica na minha Chama cabeça. dedo. Queria saber o Dedo. porquê. Dedo, tá dando... Ah, Rodolfo! Malandro. Começou uma chuva gigantesca Faz tempo que eu não te vejo. na floresta aqui. Boa noite, salve Bahia. Caraca, quanto tempo, Mais velho. mais Que eu um. não fazia uma live. É. E aí, quando eu faço, vai o link errado. Deixa eu ver. Pois é. Acho que foi, hein? Olha lá, Shinigami é a entidade que conduz à morte. Loucura. É tipo um Omolu, mais ou menos isso. Augusto. Exu é bom demais, pode Nossa, crer, esse é irmão. velho, hein, bicho? Essa é clássica. Rapaz! A gente só tá ajeitando aqui o... Quer dizer, a gente não, adéritos. Eu vou apagar aquela outra. Aí a gente já... Pera aí, deixa eu ver aqui como é que tá. Eu vou entrar no seu canal aqui e ver o que tá acontecendo. Não, tem alguma acontecendo. Tem uma outra. Então, eu quero ver. Aqui... Não, cara, tá rodando tranquilo E na aqui. outra tem galera esperando. Ah, ele criou 2 links, então. Então eu vou apagar aquela ali. Isso, apaga que tá travado, pô. Só não vai pagar o errado, hein? Ó, não esquece que você tem o episódio 2. Não sei se tem gente lá no episódio 2. Ah, não, tá aqui, ó. Em breve. 14 pessoas esperando lá. Porra! Nem eu tô esperando ainda lá no negócio, calma. Acontece. Ao vivo é isso, né? Acontece Não, as eu achei que ia coisas. travar, mas não que ia entrar em 3 lives ao mesmo tempo. Pois é. O Restreambot trabalha Tem pra caramba, coisas... né? Tô vendo agora, ó. Que bom live de vocês. ele... Que engraçado. YouTube Fátima, ele vai respondendo. Pô, que legal, bicho. Show de bola. Aonde é isso? Lá no canal? Aqui se você for no próprio canal, você vai ver o Restream trabalhando mais que a gente, porque a gente só tá aqui, ó. Oh, e aí, como é que vai? Tudo bem? Aí, agora sim. Pô, eu mandei lá pra galera e é isso aí. Vamos ver quem tá. Vamos ver, vamos requentar. Vamos ver. Raul Pai Adérito e Pai PH, um abraço para um dos 300 Pai Adérito, achando aqui de Pelotas. Pelotas. Pai Muito PH Alves, bem. estiver assim, por exemplo, o cara manda um axé e tá escrito no teu aí Machado, você troca a tradução do navegador, beleza? Às vezes acontece.
O cara manda um negócio que não tem nada a ver. Axé, Machado. Aê, nosso superchat, ó, 5 BRLs. Eliamar, muito obrigado. 5 BRLs. Muito obrigado. Não mandou pergunta, muito bom, é isso aí, Eliamar. melhor ainda. Não precisa nem trabalhar. Nossa, eu dei 5 minutos de... 5 minutos, nem isso. Dei 1 minuto de pausa aqui para olhar o seu canal e já tem milhões de coisas aqui no chat. Sim, não se esqueça... A outra tá bombando, o Yuri falando. Agora vai. Não se esqueçam de seguir Pai PH Alves, porque agora, sabe o que ele vai fazer? Falar sobre os projetos que ele tem agora, bichão. E eu vou falar sobre os meus também, bichão, porque nós vai voltar e toda quarta-feira agora o bicho vai pegar, fião. O bicho vai pegar aqui. Aguarde a gente que todas as quartas estaremos aqui acendendo a vela. Não sabemos o que vamos fazer, muito menos o que falar, mas aqui estaremos junto com tu. Certo, meu querido, minha querida? Vambora, pau na máquina. Eu tinha... Bora lá. E aí, como é que tá, cara? Tá fazendo o quê? Cartas e outras coisas? Tarô? Como é que tá? Cara, entrevista, né? Entrevista. Fala que eu te cruzo. De frente com o pai. Fala que eu te cruzo. Mano, essa sumida, no bom sentido, foi para restabelecer a minha conexão com estudos antigos do hermetismo, ocultismo, voltando a esse meu caminho da minha... que foi o que me introduziu, né, na espiritualidade quando eu era mais novo. Então, tô estudando, voltei a estudar isso, cara. Tô de novo nessa caminhada e com a proposta da espiritualidade livre, que era uma coisa que a gente já vinha há muito tempo conversando, né? E, cara, liberando essas crenças aí, esses dogmas que as religiões, infelizmente, traz para nós, né? Então, cara, foi um momento de recolhimento muito importante, assim, para eu poder olhar e ressignificar muita coisa, assim, na minha vida. Então, incrivelmente, nada acontece por acaso. Eu tava programando para voltar nas atividades com live e tudo mais, agora nesse mês mesmo, e você já soltou a ideia de, vamos voltar juntos aí fazendo alguma coisa. E o melhor momento é agora, né? Então, se tu perguntou, você tá mexendo com cartas? Sim, faz parte desse processo. Você já me conhece há muitos anos, sabe muito bem que gosto muito dessa questão do autoconhecimento relacionado à espiritualidade. E não tem como... espiritualidade. E não tem como, na minha visão, separar uma coisa da outra. Então, falar sobre espiritualidade para mim é falar sobre autoconhecimento. Espiritualidade e religiões são duas coisas que não são iguais. Muitas pessoas confundem, né? Então, é algo que eu estou abordando bastante aí também, que é importante a gente falar. Pai Adérito, deixa eu te perguntar uma coisa. Já que você falou de cartas... Pode falar, querido. Tu sabia? Agora pode tomar a conta. Aqui, Marília Gabriela, manda bala. Tu sabias... Pastilha. que os arquétipos que a gente encontra no tarô, a gente pode correlacionar eles com os mesmos arquétipos da Umbanda, das entidades? Essa era a minha ideia eu tô a rigor que eu tava dando aula agora, tá? Para os meus alunos eu preciso mostrar que eu sou um sacertuber. Então, era exatamente sobre essas coisas que eu queria trocar uma ideia nas quartas-feiras, tá? A gente vai ver como é que é o formato, se vai ficar aqui ou se a gente faz um pirlim-pim-pim ou um pirlim-pom-pom, mas eu gosto aqui do lado das coisas acontecendo, que é exatamente sobre isso. É o tererê ou é o chimarrão? Nenhum nem outro, é o mate. O mate argentino. Agora você é o James Hetfield do Metallica. Isso aí. Então, a ansiedade também tem, igual a ele. Mas você não dorme aí, né? Fuma charuto e toma um mate, sei lá que parada que ele faz lá, mas ele faz. Matecito. Eu tô bravo com o enquadramento, cara. Sabe, tá uma sobra aqui, mas eu vou tentar desvencilhar disso daí. Qual que é o lance que você tá falando dos arquétipos do tarô do White ou tem alguma diferença? Tem diferença. Tem diferença porque assim, o que acontece? Existe uma conexão que a gente pode fazer do tarô com a Cabala, né? Então, grande parte do que a gente utiliza do tarô do Rider-Waite ali, a gente tem a correlação com a Cabala hermética, então a gente consegue ver ali a conexão com as esferas da árvore da vida. E a mesma árvore da vida, a gente consegue fazer a conexão com
os orixás e com os guias de Umbanda. Logo, a gente consegue também fazer as mesmas conexões com as cartas de tarô, entre entidades e a cabala. Então vira uma tríade, né? Porque tudo arquétipo. Quando a gente fala do arquétipo, é literalmente simbologia. E a gente esquece de entender que a vida é simbologia, né? Tudo aqui é símbolo. Já meteu o Zé Palestra. Vambora, não vai. Eu tô gostando, tô curtindo. Zé Palestrinha. Zé Palestra. Falou o Adérito Sermões, né? Que não para de falar. Adérito Sermões, essa eu não sabia. Adérito Sermões. Então, e voltando à questão da simbologia, né? Isso está presente em tudo, né? A simbologia é como o nosso cérebro interpreta as coisas da vida, né? Então, quando tu olha ali a cor vermelha, normalmente a cor vermelha ela requer a sua atenção. Então, nosso cérebro já decodifica aquilo com aquela resposta, né? Com aquilo que ele se traduz. E as cartas vão fazer o mesmo, né? Então, ali, cada carta vão ter símbolos e simbologias que vão se conectar com essas interpretações da mente subconsciente. Cara, bom, se fosse falar muito, a gente ia falar muita coisa só sobre isso e acho que o objetivo não é dar uma aula de tarô aqui. Né? O objetivo é trocar ideia, eu não tenho nenhum objetivo, na verdade. Acho que nem... até jantei já. O objetivo é não ter objetivo. Até já jantei já, nem comer eu tenho mais objetivo hoje à noite. Era essa a ideia mesmo, para trocar ideia e bater papo. Por exemplo, uma coisa bem legal, já entrando nesse mérito. Estava falando agora no encontro, tem aula, era o Zoom, enfim, vamos falar aula, porque a aula é mais bonito. Sobre IBG, e eu tô agora, eu tô também... Ciclos e retornos, né, cara? Isso que é viagem. Eu ia falar a mesma coisa. Eu ia falar, o retorno ao hermetismo. Eu tô retornando aos grandes clássicos, cara. Por exemplo, eu vou sair do quadro, mas acabou de chegar da Amazon. O bom de microfone sem fio é isso, né? Acabou de chegar da Amazon aqui, mais livros para eu não ler, né? Mas eu vou tentar dessa vez, tá? Claro. Assim. Para fazer a decoração da casa. Então, né? Eu compro o livro por metro. Eu tenho 3 metros de parede, eu preciso... Quantos metros tem aí? Esse aqui, né? Sim. Do Aristóteles, para poder voltar aos estudos da metafísica, cara. Principalmente para substância, essência, forma, matéria. Cara, preciso voltar a fazer isso de novo, porque faz muito sentido junto com as oferendas, cara. Tudo isso daí. Principalmente os acidentes. E aí quase derrubei minhas coisas aqui. E agora também eu tô voltando e chegou esses aqui, porque aqueles que eu lia era do meu irmão, né? Ele ainda morava em casa ainda. Helena Blavatsky. Cara, tem uma trilogia aqui da Helena Blavatsky, A Voz do Silêncio, A Chave para a Teosofia. Preciso voltar a ler isso aqui, porque eu era jovem quando li. E o livro perdido de... Isis Sem Véu? E a Isis, do véu de Isis? Você não pegou? Ainda não, cara. Ainda não. E as Confissões de Santo Agostinho, que eu preciso ver, e também o Livre-Arbítrio. Agora eu tô na linha, não do Aristóteles, eu tô passando de Santo Agostinho e no Livre-Arbítrio e também das Confissões. Cara, então a gente tá seguinte. Tudo o que os caras falam, obviamente, que é uma coisa mais... Não é clássico, mas são dos eruditos, que na simbologia que eles faziam, assim como a gente com 15 anos lia esses bagulho, né? Porque pra gente não é novo, mas assim, lendo com a cabeça de velho, fala, puta, agora eu tô conseguindo entender. Não era só pra ver espírito voando, que era o que a gente queria fazer antes, né? Fazer a magia acontecer, os bagulho louco. Agora a gente consegue ver melhor isso daí. Entender que não é. E a questão dos símbolos, ela não é como nós temos hoje. Como, por exemplo, é uma alegoria ou uma metáfora. Não é isso. Quando se fala simboliza tal coisa, significa efetivamente, a partir desse olhar, que o símbolo tem a própria coisa em si. Não é que é simbólico no sentido de alegórico, análogo. Ou análogo. Claro. Não é uma representação que não tem a própria coisa. O símbolo em si é a própria coisa de outro modo. Então essa é uma ideia muito forte que eu acabei perdendo ao longo do tempo por conta do senso comum. É uma coisa simbólica, ou este símbolo, o símbolo dentro do ponto riscado.
Porra, mas não era isso, não estava encaixando, não está dando certo. Tem outra coisa que eu lembro que a gente batia isso muito forte. E aí, reprisando, fala, porra, eu me esqueci da base, do significado do signo, do símbolo, a própria representação, a palavra, da própria cabala colocando também os números, os nomes, tudo isso guardando o seu próprio poder, que a gente esqueceu mesmo. E é uma das ideias que eu estava para te perguntar também do tarô. No teu estudo agora de tarô, que você está fazendo, talvez com os grandes clássicos ou também com algumas coisas que possam ter saído de forma mais contemporânea. Isso daí, como simbologia, está sendo como alegoria ou a galera está voltando realmente ao termo de simbologia dos antigos, cara? Viajei pra caralho também, hein? Cara, não, você não viajou. E sua pergunta ainda é muito massa, porque eu não consigo te dar uma resposta que eu possa responder por todos, né? Você está fazendo uma pergunta que eu estou respondendo por muitos, vou responder por mim, é mais fácil, né? O que eu acho diante dessa questão? Eu creio que nesse momento que a gente está vivendo, né, nesse contexto atual que a gente está vivendo, muitas pessoas estão buscando mais o autoconhecimento, né? Mais essa questão de se entender. Onde eu quero chegar? Que o fato de você olhar para dentro faz com que a gente consiga interpretar melhor essas questões que você está dizendo que são simbólicas. Então, assim, deixa de ser alegórico para ser realmente uma perspectiva de algo que está dentro de você e que a gente não está enxergando ou está interpretando de maneira errada. Eu vou ser um pouquinho profundo agora. Vamos tentar ser um pouquinho profundo. Acho que a grande dificuldade que as pessoas têm, e algumas estão tendo, é realmente de entender que a simbologia ela existe para se olhar, mesmo estando do lado de fora. Então vamos pegar um exemplo aqui de Exu, já que a gente está falando de Umbanda e também trazendo essas questões mais fora, né, herméticas também. O que é simbolicamente Exu para você? Você fez uma pergunta ou é retórica? Falar você. Fiz uma pergunta. Entendi. Pô, a gente vai entrar aqui numa pira bem legal, bem bacana mesmo, porque dependendo do contexto que você tiver ou do que está acontecendo, vai ser um espírito ou vai ser uma espécie de força do próprio Deus, de próprio Olorum, sabe? Mas é coisa minha, da minha cabeça, do mesmo sentido que trouxe Rubens Saraceni com os tronos e não com o nome de orixá, ou seja, é uma manifestação do Deus fora de si e através de alguns pontos de energia. Energia ficou ruim agora na contemporâneo, né? Parece gratilúcifer, sabe? Eu não consegui te responder, desculpa. Não, porque é justamente isso, você vai usar o repertório daquilo que você tem de interpretação do que é Exu. Se eu estou falando que Exu simbolicamente representa algo para você, você vai me dar a tradução daquilo que você estudou, certo? Isso é a sua interpretação simbólica dele. Então tu vai falar, a representação de Exu é o mensageiro de Deus, é uma parte da manifestação divina, como a força vitalizadora, como o pai Rubens Saraceni trouxe, interpretou e tudo bem. Tá errado ou tá certo? Esse é o contexto. Tá certo? Ou se tá certo ou tá errado. Isso eu tô querendo dizer. O que tá profundo aqui é que a interpretação que a gente tem sobre as coisas, ela está diante daquilo que a sua própria simbologia interna, sua mente subconsciente, interpreta aquilo. Olha que loucura. Meio conversa de louco, né? Não, é a verdade, né? Não é loucura. E aí onde eu quero chegar? Hoje a gente entra nesse ponto de que, você tá errado, você tá certo, Exu não é isso, Exu é mal, Exu é bom, Exu não sei o quê, blá, 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 blá. Pera aí, tudo isso é interpretação simbólica daquilo que você acredita que seja essa força que você chama de Exu. E aí? Onde está a verdade disso tudo? Será que a gente não está se enganando em falsas ideias? Ou se iludindo em falsos símbolos? Ou a gente realmente está fazendo uma coisa que algumas vertentes, ou até mesmo religiões de matriz africana, vamos colocar assim, como por exemplo algumas quimbandas independentes, elas indicam. Por exemplo,
Algumas delas dizem que a lei do retorno, ela só é aplicada a quem não crê na lei do retorno, mas quer estar inserida e por crer já se insere. Beleza? Tudo bem? Tamo junto? Pode repetir mais uma vez? É meio... A gente que tá sempre falando lei do retorno é universal, né? Quando você escuta isso, você fala, tá xarope, malucão? Tá maluco? O que eles falam? Algumas escolas, tá? De escola vertente, tradição, tanto faz, da Quimbanda independente. Um pensamento é o seguinte, eu trabalho... Não eu, tá? É representativo. Sim. Eu trabalho com a amoralidade na Quimbanda independente XYZ. E aí a pergunta, né, que a pessoa fala, mas e a lei do retorno? Não, a lei do retorno é uma outra lei. Eu estou na amoralidade, logo a lei do retorno está no seu escopo de trabalho. Eu não sofro a ação do retorno, porque eu estou fora dessa legislação como se eu estivesse em outro país. Ela não existe, ela não funciona. O único retorno que pode existir é alguém me atacando porque eu fiz o ataque a alguém. Então você está na lei do retorno porque você crê nela e automaticamente você a transforma na sua lei de vida e você está inserido nesse contexto da lei do retorno. Ao mesmo tempo que você fala, é interessante, eu também penso o seguinte, não vai dar certo. Porém, é uma teoria que se contrapõe à minha, que pode ser que eu esteja errado, porque eu não sei, vai saber. Porque o que eu acompanho ao longo da vida é que a pessoa faz, ela toma, independente se alguém mandou ou não o próprio mundo, as próprias coisas. Para não falar universo, não vai parecer que é uma força invisível e tal. É uma reação, não sei nem se é o retorno, mas é uma reação das suas ações e a gente verifica empiricamente, observando o mundo, que elas acontecem, certo? Então tem esse lado, que é uma das coisas que você está falando, que eu também posso puxar, e uma outra coisa também, como, por exemplo, alguns símbolos. Por exemplo, eu vejo o símbolo da estrela do pentagrama como a representação e a força de Oxalá. Ao mesmo tempo que eu falei que esse é o símbolo de Oxalá, e ele guarda um pedaço de si, será que isso é um universal? Ou seja, a estrela de 5 pontas guarda um pedaço de Oxalá como um todo, independente do que eu acho que representa, e evoco essa força, porque para outras pessoas o pentagrama é a representação do diabo, não da magia, não de Oxalá e não de nada. A minha própria ação sobre esse símbolo, na interpretação, vai trazer uma força diferente do que o próprio símbolo, ou seja, ele guarda relação comigo ou ele é independente de mim, né? Tudo isso que você está falando ou colocando. E isso é muito louco, não é muito louco. Isso são premissas de lógica, óbvio, lógica clássica, obviamente, em que nós vamos construindo o que está acontecendo. E por que eu falo isso? Se a gente está ali, entrou 2 palestrinhas, fodeu, né? Numa live, a gente, por exemplo, vai riscar um ponto. Esse ponto, para mim, tem, por exemplo, um ponto de classificação única, né? Só tem só tem a estrela. Ou seja, a numerologia 1 é o ponto do uno, no meio tem uma estrela de 5 pontas, um círculo que vai refletir com uma vela no meio o poder de Oxalá, naquela parte ali vertical, né? Porque é um ponto fechado ali, certo? Agora, a minha força de vontade, a minha oração, fez aquilo ser de Oxalá, ou o próprio símbolo por si só guarda diversas chaves e a gente vai virando elas de acordo com o que a gente deseja ou quer, sabe? Não tá aqui o livro, essa é a outra coisa ali que eu vou também elaborar. Nos teus estudos de tarô e nos teus estudos de cabala, o que tem sobre isso, cara? Eu queria, antes de responder a sua pergunta, puxar um pouquinho o que você estava falando antes, que faz muito sentido. Não, eu só fiz uma uma pergunta porque eu esqueci o que você estava falando só, tá? Foi mal. Não, fez sentido. Ó, vamos lá. Você falou da lei do retorno, cara. E aí vou entrar na resposta que tu fez na pergunta, né? Eu deixei pinado aqui o que o Aender colocou. As leis divinas não são imutáveis, né?
E aí eu vou entrar em dois questionamentos. De que Deus primeiro, né? Exato. Exatamente, isso era uma delas, né? De que lei divina a gente está falando, né? De qual visão, de qual vertente, de qual culto, né? A gente diz que é uma lei divina. Certo, de qual? Aí a outra questão é, muito mais do que deixar ela numa caixa, chamada ela de lei divina, a gente tem uma coisa chamada ciência. Então a gente tem a lei da gravidade. Você consegue questionar a lei da gravidade? Você sabe que se você jogar a caneta no chão... Se você pegar um terraplanista, eu consigo. Pois é. Então se a gente abrir aqui minha mão, a caneta vai cair no chão, gravidade. A lei do retorno. Aí entra 3 coisas que é a lei do retorno na visão de crença religiosa, a lei do retorno da crença espiritual, que é uma outra questão, e a lei do retorno na crença daquilo que a ciência nos mostra. Que é, se eu planto um pé de feijão, não vai nascer batata. Se eu ataco uma bolinha de ping-pong na parede, ela vai voltar. Ela não vai ficar lá e desaparecer. Vai para um outro mundo. Então, tudo que você faz tem uma ação. Tanto que esse é o ponto da lei da ação e reação. E aí, no contexto religioso e / espiritual, por que /? Porque como são 2 coisas diferentes, a gente tem, dentro do conceito católico, a lei do karma ser diferente do contexto espírita, que é diferente do contexto umbandista, que é diferente do contexto, como você citou, da quimbanda, que para eles não existem a lei do retorno. Tudo bem, as pessoas podem falar dessas crenças o que quiser. A questão é, ela existe, ponto final. Se a gente, como eu falei, se você planta feijão, não vai nascer batata. Então ela existe. Independente de fato religioso ou não. Né? Então, aí entra a questão da crença, que é aquilo que tu acredita fielmente. Se a sua mente subconsciente acredita que, se eu fizer tal coisa para fulano, o universo não vai me punir, que é a lei da moralidade que tu falou, né? Então, sim, se não vai punir daquilo que ele acha que não vai ser punido, porque a crença dele faz ele moldar uma realidade para ele. Mas, em termos universais, isso vai acontecer. De alguma forma ou de outra. Então ele pode acreditar no melhor que for. Uma hora vai acontecer alguma coisa. Aí tu falou da questão da simbólica de Oxalá. Eu vou lá e faço um pentagrama. E nesse pentagrama, eu tenho ali na minha visão a conexão que... Está falhando no áudio aí? Não, só de vez em quando, dá para ouvir. Só de vez em quando dá um tric. Não sei se é a minha internet ou se é o microfone, vocês vão me avisando aí. Vai indo. Deixa eu tirar aqui, beleza. Aí tu falou da questão do pentagrama. Aí tá. Mais uma vez, a simbologia vai traduzir, os símbolos em si vão traduzir o que nossa mente consciente tem como crença. Certo? Então, a gente tem que traduzir algumas coisas aqui. Principalmente a questão de que símbolo não é só estrela de 5 pontas, estrela de 6 pontas, círculo, quadrado, triângulo. Gente, escrita é símbolo, letra é símbolo, cor é símbolo. Eu e você somos símbolos. Quando tu fala PH Alves, na sua mente já se forma uma pessoa. Lógico, se você me conhece, né? Se eu falo pai Adérito Simões, se você conhece ele, na sua mente já forma a imagem desse cara para você. Então, nós também somos símbolos. Então, não diminua o símbolo somente em geometria, que vai muito mais além. Mas, como o pai Adérito disse, então quer dizer que se na minha crença eu acredito que o pentagrama tem conexão com Oxalá, vai ter? Vai ter, porque a sua crença naquele momento é quem vai estabelecer esse contato, independente de seja isso verdade ou não. Que loucura é essa? Pois é uma loucura. Como o pai Adérito disse, tem gente que utiliza o pentagrama para evocar lá Lúcifer, e tá tudo certo, vai evocar. Por quê? Porque a crença do cara é essa. Mas é Lúcifer que vai aparecer? Aí é uma outra história que a gente pode deixar para um outro momento. Certo? Mas... Tá.
A sua pergunta foi essa? Eu não lembro. Esqueci a sua pergunta. Não, estão trocando ideia, não tem problema nenhum. Então, na tua concepção aí, a ideia é de que eu faço aquele símbolo se tornar algo diferente, mas ele, ao mesmo tempo, tem uma conexão com algo. Seria Claro. um híbrido, é isso? Basicamente o seguinte, vamos pegar aqui. É que você é uma pessoa que já tem uma mente bem aberta, então talvez o exemplo que eu vá dar não funcione muito. Mas se você rezasse para Shiva abrir seus caminhos, você acreditaria que ele ia abrir seus caminhos? Eu não conheço o que Shiva faz, mas posso acreditar. Pois é, esse é o ponto. Se você não conhece, na sua mente não tem esse registro de que Shiva pode abrir os seus caminhos. Mas Meu se você irmão, catar é e o falar, seguinte, Ogum abre. meu irmão, eu acredito que toda sexta-feira um índio morto toma meu corpo para falar com as pessoas. Eu acredito em uns bagulho que não fica, não me coloca como ideia, tá ligado? Eu acredito Eu nesse não negócio sirvo para entrar diferente. de exemplo, né? Eu não sou muito exemplo. Eu acredito que um cara que morreu lá, velhinho, e na senzala, ele vem sexta-feira falar com gente aqui no meu corpo, ele toma. Então, saquei. Então, Sim, eu posso acreditar. A partir do momento que eu creio, isso vai fazer um tipo de efeito. Tipo usar suástica. Exato. Não tem gente que colocava, não sei se ainda tem gente que faz isso, daí eu acredito que sim, óbvio, né? Porque não é tão. Mas colocava, eu não sei se. Agora você vai me ajudar. Eu não lembro qual santo que você colocava dentro do copo de água para poder casar. Santo Antônio? Põe de ponta cabeça no armário? Você colocava ele dentro do copo de água para você poder casar. Alguém sabe aí no chat? Eu não lembro o nome. O chat sabe tudo, bicho. Quem não sabe é a gente. Chat GPT? Não, esses malucos sabem tudo. Esses aí é doido. Católica. A pessoa falou, a Vilma falou aqui, católica, ou vai para o céu ou vai para o purgatório? Isso, eu estava trocando uma ideia com ela que não tem lei do retorno, que ela estava falando o seguinte, não tem retorno para os católicos, porque as coisas que eles fazem na vida acaba levando para o céu ou para o inferno. É a teoria dela aqui. Achei interessante. Talvez tenha alguma coisa a mais de você fazendo um monte de porcaria na vida, por consequência, que é o que você falou das questões físicas, né? Se eu engano muita gente, algum enganador que eu for enganadinho, acaba também me passando uma perna e acaba acontecendo. Porque existe uma outra coisa que é o seu círculo de pessoas, né? Com quem você troca ideia. Por exemplo, por que não tem... Olha aqui a galera aí falando, ó, só desculpa te cortar, eu coloquei ali o Santo Antônio de cabeça para baixo, tá vendo? É a macumbinha clássica católica, é uma macumba católica isso aí. E por que para algumas pessoas funciona e para outras não? Porque a pessoa que crê vai funcionar. E tenho certeza que quem crê, teve a crença muito forte, aconteceu, né? E é super macumba católica, velho. Macumba católica roots. O poder da oração também é um negócio, mas deixa eu anotar essa parte para poder só nesse outro raciocínio que, vamos lá, mirongas de católico, Aparecida, Nossa Senhora Aparecida, beleza, já vou chegar nesse aí. A questão assim, existem coisas que não tem nada a ver com a lei do retorno mesmo, que é o que você falou, que é uma coisa mais natural. Por exemplo, por que não tem um cara do PCC correndo atrás de você para te matar? Primeiro, eu não conheço ninguém do PCC, graças a Deus, certo? Eu não converso com eles, eu não tenho contato. Se eu não tenho contato, eu não converso, eu não posso ter uma desavença. Se eu não converso, se eu não troco ideia, se eu não tenho desavença e nem eles, né? Se eu tô sempre em casa, não me envolvo com ninguém que faz coisa errada, as coisas erradas vai ser mais difícil chegar em mim, certo? É um conceito um pouco assim. Agora, se eu começo a me envolver com os caras que estão em algum grupo nesse sentido, isso vai acabar dentro do meu dia a dia, dentro da minha lida diária com as pessoas, vai acabar sempre dá um problema, sempre dá uma treta, né? Alguma coisa vai acontecer e assim eu vou receber uma ação natural daquilo que eu estou fazendo e das pessoas de que eu estou me cercando. Isso é normal, né? Beleza. Você casa com um cara que é violento, você vai tomar um soco no olho. Vai acontecer. A não ser que algo mude, mas a tendência é que você tenha isso. Isso é uma coisa. Ou seja, se eu me envolvo com gente que é ruim,
uma hora vai dar algum problema e eu preciso abrir o olho nisso. Aí não é uma lei do retorno, você fez coisas erradas. Não, você tomou escolhas que não foram boas, que vão resultar, como, por exemplo, não guardar dinheiro e aí você não tem aposentadoria. Ou não recolher... Mas ainda é a lei da ação e reação. É a lei de uma ação e você está recebendo a reação disso. Isso, naquela parte que você colocou e classificou como sendo um pouco mais científico, né? Uma coisa mais física, né? Que faz parte do livre-arbítrio. Gente, existe livre-arbítrio, tá? Calma, eu tenho os vídeos lá, o neurocientista fala que... Não, calma, o livre-arbítrio ele existe, mas é uma medida um pouco diferente, não é esse assunto aqui. Mas, já no que se refere ao que ela está falando de católicos com a lei do retorno, que é uma coisa específica, né? A ação e reação, e lei do retorno, ela acaba tendo uma diferença, correto ou não? Ou você pensa diferente um pouco? A lei do retorno e ação e reação? São a mesma coisa para você ou tem diferenças? Para mim é a mesma coisa. Tá. Ali quando você pega uma lei do retorno e você é católico, né? O que ela está falando aqui, né? Que o que eu estou tentando entender, eu estou formulando isso na cabeça agora, né? Essas lives com 2 pessoas é mais legal, né? É bem mais da hora. Bom, enfim. Aí, o que a gente pega de uma referência com isso? O católico, ele vai ter o seu retorno no final da vida, se ele perdoou, se ele agiu bem ou se ele não agiu bem. Essa é a teoria que ela está colocando. O que leva a crer que se ele fizer um monte de coisa errada, ele nunca vai ter nada errado na vida. O que é meio contraditório também no que a gente está falando, sendo uma lei que, se você fizer o bem você receberá. E se você fizer o mal você vai receber, independente se você crê ou não nessa lei do retorno ou ação e reação. Certo? Eu penso isso. Ou seja, para o católico não existe uma lei de ação e reação. Eu não sei muito bem se a população católica em si acredita que você fazendo o mal não volta, de alguma forma. E que não seja só o céu e o inferno. Certo? Porque a punição católica, efetivamente, você vai para o céu ou você vai para o inferno em uma questão eterna. Por quê? Você tem Deus... E se você atenta contra Deus, ele sendo eterno, a sua punição é eterna. Beleza? A ideia é basicamente isso. Eu não sou São Tomás de Aquino, né? Certo? Não escrevi a Suma Teológica. Então, era essa ideia. Mas eu me pego a crer que até mesmo o católico não acredita muito nisso, não de céu e inferno, mas de que se ele fizer o perdão ou se ele... Ele acredita que se ele fizer o bem, ele vai receber o bem em vida ainda também. Tá, mas aí entra uma questão interessante que você está falando, porque assim, o que define o contexto de estou fazendo algo bom e vou receber algo bom, ou estou fazendo algo ruim e vou receber algo ruim? E em que momento isso acontece? Porque falar, eu tô fazendo, minha vida inteira eu só fiz coisas boas, então quer dizer que no final da minha vida eu vou receber coisas boas. Mas quem disse que Deus se baseia a sua vida inteira só em coisas boas até chegar no final para te dar um retorno? Não é tipo no dia a dia. Esse é um pensamento grego também, né? O grego é bom, né? Como se o grego hoje pensasse isso. Esse já é um pensamento, esse já é um pensamento de filosofia grega antiga, né? Por exemplo, você só vai saber se você foi uma pessoa feliz no final da sua vida, analisando toda ela, e não durante. O sentido da vida não é ser feliz, né? É no fim da vida você ver se você teve uma vida bem vivida, né? Especificamente. Que é o mesmo conceito egípcio do Antigo Egito, né? Que aí se media o seu coração numa balança junto com uma pena para saber se seu coração pesava mais do que a pena. Se o seu coração pesasse mais que a pena, significava que o seu coração era pesado, você tinha que ir para o inferno, né? E se fosse mais leve que a pena, você iria para o céu. Então significa, o que você fez na sua vida inteira, no final dela ela vai ser julgada, vai ser medida. E esse conceito é um conceito que muitas pessoas têm ainda. O que você fez na sua vida inteira vai ser julgado e vai ser pesado. Não, é agora, não é para depois. O conceito de Deus não é amanhã e ontem, é o agora. Deus o Deus, se a gente falar de Deus, a gente está falando de um Deus que é atemporal. Só um minutinho, só para eu não perder o raciocínio. Certo? Deus é atemporal, não tem passado, presente e futuro. Passado e presente e futuro é uma questão humana, um conceito humano. Pode falar. Entra pelo livre-arbítrio também, o que você está falando, o conceito, porque algumas pessoas se confundem com isso. Ou seja, Deus ele consegue ver à frente
e consegue ver o presente como o passado até a gente consegue ver. Mas, por exemplo, o que você vai fazer amanhã, Deus já sabe, mas não quer dizer que ele não deixou você fazer ou ele tendenciou a isso. É que ele é um ser atemporal, ele é onipresente, onisciente, ele observa tudo e já sabe, mas você tem as suas escolhas, passa também pelo livre-arbítrio. E o que você está falando também, pode ser também uma coisa ou outra. Por exemplo, eu posso receber as ações exatamente iguais àquilo que eu tô, aquelas coisas que eu tô agindo. Você pode ter as reações das ações que você tem agora, boas ou más, como também ao final da vida você pode ser julgado. Também pode, as duas coisas acontecerem, elas não se anulam. Concordo, mas ao mesmo tempo penso, por que quem disse, quem proclamou essa ideia de que você vai ser julgado no final da vida? Meu pai Xangô. Só se for. Meu papai. O único orixá que é válido, o resto é só agregado. O grande rei do Orió. Aquele orixá que foi rei, que a gente estudou sobre ele, não vamos entrar nesse assunto agora, Derto. Foi em 1300 agora, né, bicho? Foi 1300 foi agora. Reinou 7 anos, morreu. Mas é meu pai. Não é preciso crer, ninguém é obrigado a crer. Mas o que a gente estava falando? Mas é justamente isso. O julgamento. Quem criou esse conceito de julgamento? É a Igreja Católica, óbvio. Ela que colocou calma, você também é contra seu branco, nojento, eurocêntrico, misógino, heteronormativo, vagabundo. Calma, peraí, calma. Claro, o cara vai dar uma dor de barriga, vai lá na Irmã Dulce, lá no hospital. Ou você vai lá... Errei, fui moleque. Estudou na... Quem é esse moleque? Veio agora, quer saber mais do que... Porra, o cara é melhor que Jesus. Jesus era um moleque perto de mim. Tá bom. Então, calma. Antes já tinha judeus. Isso, exato. Egípcios também existiram também. Calma. Vocês também são foda. Tudo é Igreja Católica também. Tudo é Igreja Católica. Inferno isso daqui também. Calma, peraí. Calma. Mas é verdade, Na casa de meu pai. Mas real, acabei de dar o exemplo da historinha aqui, falando que você é julgado no final. O cara me mete a Igreja Católica, o cara é um puta contraditório mesmo, não tem nem como defender. Não tem a prova de que a ação e reação ela é imediata. Pronto, tá aí, ó. Tá vendo? É a prova da... Matou. Não, mas vamos lá. Falando um pouco mais sério sobre isso, é de se considerar que no momento da sua morte pode ser um julgamento do Chicó, né? Se bem que não foi o Chicó que foi julgado, ou foi? Só sei que foi assim. Ou foi o Grilo que foi julgado. Eu não lembro quem estava lá. Ou seja, pode ser... Só sei que foi assim. Essa foi boa. Essa entrou direito. Foi boa. Ou o teu julgamento, ele não é um tribunal, certo? Ou por que eu estou falando? Ou ele seja uma decorrência lógica de um estado que você se encontra, ou até mesmo da família que você se agrega. Vamos lá entrar um pouco mais a fundo nisso daí. Por quê? Você encontra em algumas escolas espiritualistas de que você, ao morrer, você vai para algum lugar e você não recebe um julgamento para ir. Então a gente tem duas teorias do pós-morte, né? A gente tem, por exemplo, uma teoria, assimilada aos egípcios. Você recebe um julgamento e um passaporte, um carimbo. Você vai para lá. E através de um julgamento mesmo. Ou seja, alguém pega a tua vida e faz o seguinte: colou na 5ª série, ou você praticou uma heresia, você blasfemou e pá. Você recebe uma sentença e é enviado para algum lugar. Ponto. Tem um julgamento formal, né? Você é formalmente julgado, correto? E tem uma outra teoria que nós temos, que a gente acaba encontrando também em algumas doutrinas espíritas e às vezes até mesmo dentro da Umbanda, que é como você viveu e como você vibrou no fim da vida, ou no momento da morte mesmo, como você se encontra espiritualmente, ou você vai para uma esfera condizente com a tua vibração, superior ou inferior. Eu acredito em escalas superiores e inferiores, tá?
em regiões mais sutis e não, e mais densas. Você vai de acordo com a tua condição, e além da tua condição, você não vai, por exemplo, eu não vou pro Nosso Lar, não tem como eu ir pro Nosso Lar. Aí porque você não é elevado? Não, porra, porque eu não comprei a casa lá no Nosso Lar, eu tô com caboclo, preto velho, saindo daqui, caindo fora, eu vou entrar numa tribo, sei lá, eu vou estar com... Não faz sentido para mim eu chegar lá no Nosso Lar, sabe? E também eu não me importo em saber se eu tô indo pro inferno ou não, porque na crença umbandista não vai pro inferno ou pro céu, sabe? E tudo bem que exista a crença católica, ou a judaica, ou a islâmica. Na minha vivência, nós vamos para outro lugar. A vida continua no pós-morte. E a gente tem uma família espiritual que nos pega, que nos leva. Se você estiver cumprindo com as normas daquela família espiritual que você está em conjunto. Ou seja, eu estou na lei de Umbanda, junto com caboclos, pretos velhos, crianças, boiadeiros, marinheiros, ciganos e tudo mais. Ao mesmo tempo, nenhum familiar meu, quando foi embora, foi recebido por uma entidade. Também ninguém era umbandista, né? Foi sempre recebido por um familiar. Tanto que nós temos, por exemplo, o meu tio Eduardo. A mãe dele veio buscar no hospital. Já, basicamente, ele anunciou, sabe? Segura na mão de Deus. E ele começou, né, a cantar, a ver, e ele falou, tá chegando. O meu primo, quando o pai dele faleceu, estava no hospital, ele viu o vô, que é o meu avô, né? Entrando ou lá na frente do hospital, uma coisa assim, ele falou, indo pegar ele. Foi no momento que faleceu, ou seja, familiares indo buscar. Certo? Ou seja, são pessoas que estão conosco ali, por alguma razão ou outra. Eles não são nem católicos, não eram nem espíritas, não eram nem umbandistas, nada. Eles eram tico-tico no fubá, né? Eu vou na igreja quando tem que fazer o casamento, eu vou lá no terreiro do Júnior, quando tem que tirar uma descarga, fazer um negócio lá, tirar um quiumba, algum negócio, e no resto do dia eu tô no comércio, tô vendendo, comprando, estamos aprendendo, estamos ensinando, já mete o Mano Lima aí, certo? Ou seja, na realidade que nós temos do mundo, como médiums, que o Adérito Sermões continua falando aqui, não para, no empírico, ou seja, observando, quem vem buscar a gente é familiar. A minha vida levou a crer isso. Falece, tenho familiar. Se seja um filho de santo ou não, o que eu sei é que no momento ali de ir embora, no máximo estava presente uma entidade, mas veio buscar um vô, veio buscar o pai, veio buscar um irmão, veio, sabe, alguma pessoa ali que era muito achegada a essa pessoa e representa um marco na vida, um laço de amor, certo? É isso que eu vejo no desencarne. Se dali para frente vai ter um julgamento ou não, depende da história que é contada posteriormente através das psicografias ou das conversas que a gente tem com os espíritos. Alguns dizem que sim, houve um julgamento. Normalmente o julgamento acontece quando essa pessoa fez uma cagada muito grande. Porque as pessoas que viveram uma boa vida, de acordo com os princípios da bondade, do amor ao próximo, eu não lembro de nenhuma delas falar que recebeu um julgamento para estar em um lugar bom. Você consegue entender o que eu estou falando? Eu estou tentando chegar? Ou seja, no pós-morte, os únicos relatos de julgamentos que eu vejo são dos Exus, que fizeram uma porrada de coisa bosta e depois entraram para a linha dos Exus, e ali assim eles receberam julgamentos, e alguns deles só foram jogados em algum lugar, mas eu não me lembro de nenhuma história de pessoas que foram julgadas para chegar num lugar bom. Você lembra ou... Eu não sei como continua assim para passar para vocês, senão eu fico 3 horas falando. Não, é importante complementar antes de eu chegar numa resposta aí. Mas eu nem te perguntei, eu só quero saber a sua ideia. Você chegou no exemplo. Tu não é meu professor, cara, tá trocando uma ideia. Tu não é meu mestre, porra. Responde o que você quiser, só estamos trocando ideia. Não, né? Você perguntou pra mim o que você acha. Passa a bola, pô. Não acho nada. Os exemplos que você deu foram crenças de desencarne. Onde eu quero chegar é o seguinte: se tu acredita
que quando você desencarnar, quem vai vir te receber, ou quem vai receber você, no caso, vai ser um familiar, assim será. Porque a sua crença de desencarne é essa. Você acredita tão fielmente que vai ser isso. Eu já ouvi muitas histórias semelhantes à que você falou, até mesmo porque a pessoa, enquanto viva, ela dizia, quando eu morrer, eu quero encontrar minha mãe, por exemplo, ou meu avô, ou minha avó, ou meu tio, ou meu pai, enfim. As pessoas já diziam isso em vida. Ou seja, ela reafirmava que era aquele o propósito de pós-morte dela, que ela queria ser recebida dessa forma lá do outro lado. Assim como eu também já ouvi histórias de pessoas que, nossa, quando eu desencarnar, eu quero que seja o meu Exu, que seja quem me receba. E assim vai ser. Não é assim vai ser como regra oficial, né? Não. Mas bem capaz que seja assim por conta da sua crença pós-morte, da sua crença de desencarne, pelo fato de você acreditar tanto naquilo. Até porque, vamos lá, daí entra uma questão que é complexa até certo ponto. Por quê? Eu preciso falar de uma visão que vai além do religioso, sendo que grande parte das pessoas, inclusive você, é uma pessoa muito religiosa. Então ela vai, como você citou na sua fala, graças a Deus. Você citou na sua fala que eu não vou para o nosso lar. Eu tô aqui para te salvar, porra. Porque você não é. Exato. Você não vai para o nosso lar. Por que você não vai para o nosso lar? Porque você não acredita na doutrina espírita. Simplesmente é isso. Ou melhor, você nem segue, não é que você não acredita. Você não segue os fundamentos da doutrina espírita. Não faz sentido. Você segue muito mais a doutrina do fundamento da Umbanda. Então, tu acredita em Aruanda, tu acredita na tribo dos caboclos lá, na senzala do Preto Velho. E assim provavelmente vai ser. A sua realidade espiritual é assim, né? Então, ela vai ser moldada dessa forma. Porque imagina só um evangélico, ao desencarnar, o guia dele ser um Exu, se apresentar como um Exu. Pode acontecer, meu irmão. Pode acontecer, meu irmão. E pode também eu chegar lá e tá São Pedro falando assim, se fudeu, hein? Tu se fudeu, tu apostou errado, hein, irmão? Apostou errado, hein? Falou só merda. Tá vendo essa chave aqui? Não vai ter, não vai, irmão. Tchau. Não vai rolar. E cai. E aí entra uma coisa que dói no coraçãozinho de algumas pessoas, que é, enquanto nós tivermos a cabeça presa dentro de um conceito religioso, nossa realidade vai ser desse tamanho, dentro do conceito religioso. Você tá nessa agora aí? Você tá nessa de... Nós estamos acima das religiões. Eu sei. Não, a religião te prende. Ninguém me prende, eu sou espírito livre. Tá certo. Saiu da casa do meu pai e foi o filho pródigo. Tá certo. Exato. E aí, ó, tu fala de julgamento, né? Mas aí você perguntou do julgamento final. Quem é que faz o julgamento? Será que vai acontecer ali? O julgamento de quem vai ser julgado, ou quem vai realizar esse julgamento. E aí, uma das coisas que eu aprendi com o meu Exu, seus 7 encruzilhadas, ele diz que quem nos julga somos nós mesmos, nossa própria consciência, né? Então não vai ter um ser ali que vai te julgar, é a sua própria consciência que vai fazer esse processo. Em algum momento tu vai ter um despertar interno, seja lá o qual for, que vai fazer você olhar para os erros que tu cometeu, ou que você errou, né? E vai poder olhar ali e falar, eu deveria ter feito diferente. Inclusive, tem um filme muito interessante que eu recomendo. Brasileirinhas? Que é a Cabana. A Cabana fala sobre essa questão. Brasileirinhas é ótimo. É baseado no livro, inclusive, né? A Cabana. E lá tem uma parte no qual o protagonista do filme, ele passa por esse processo de julgamento. E lá mostra quem é que faz o julgamento dele. Ele mesmo, né? Então são coisas nesse sentido. E é engraçado porque porra, os pais... É claro que eu vou falar, tá louco? É que os caras fazem briga, né, de falar. E ainda fica engraçado porque... É claro que eu falo se eu quiser. Que são 2 pais de santo que trabalham com os espíritos e a dúvida deles é, o que acontece depois que morre? Isso não é muito legal? É muito interessante? O mais interessante que disso tudo que você está falando é justamente isso. Porque
eu vejo algumas pessoas pensando diferente e tá tudo certo, a vida é assim. Mas eu não tô apontando para ti falando, Dérito, você tá errado na sua forma de pensar, que blá blá blá. Não, é sua forma de pensar e tá tudo certo. É a minha forma de pensar e tá tudo certo. Eu já pensei de várias formas para chegar na forma que eu penso hoje. E ninguém tá certo ou errado, a gente não sabe. É como você falou, vai que você chega do outro lado lá, quem tá sentado lá em cima da Santo Agostinho falando, cara, nada a ver que você falou, hein? Tu leu meus livros quando era novo, quando era velho e tu não entendeu nada, mas tu é um retarda, né? Pode ser de boa. O que eu sei, nós reencarnamos, coisas assim que, velho, beleza, reencarnamos, tá? Sossegado. Os próprios espíritos que... O micro-ondas apitou? Esse micro-ondas deixa mais gelado o ambiente. A gente reencarna, tem várias vidas, tudo bem. Não sei por que eu vim para o Brasil, poderia ser um baita país mais bacana, assim, com melhor e tal. E a gente também, quando morre, não vai para o céu, o inferno e fica. Isso eu sei. Por isso que eu não sou católico, por isso que eu não consigo, eu acho legal pra cacete. Eu participei da escola lá, da primeira série até o terceiro colegial, Colégio Católico, Santa Maria, Pai Nosso, Ave Maria antes de entrar, mas os espíritos estão aí, eu não tenho como ser... eu não tenho como ser católico, não tem jeito, tá ligado? A verdade, ela sangra na minha frente e não dá, não tem como. Os espíritos estão aí. Os caras estão aí, não tem como. Ou é esquizofrenia ou é mediunidade. Eu prefiro acreditar que é mediunidade, senão eu ia estar internado ou tomando remédio. Então, beleza. Está aí funcionando dessa forma. Depois da morte continua, os espíritos têm um lugar para ir. Alguns deles falam que vão para um lugar, outros vão para o outro. Então, tem vários lugares para ir. E essa é a certeza. Agora... Não sei. Quem disse que é essa certeza? Essa é a certeza que eu tenho absoluta na minha cabeça. Essa não. Que você morre e volta. Não, que tem. Isso aí, pra mim, isso aí você pode até fazer o seu churumela. Não. O reencarne concorda. E existe um lugar pra ir depois que morre. Porque se você morre, cacete, e continua, tem que ter um lugar pra ir, cara. É lógico isso, não tem como, né? Não, existe um nada. Não, tá bom, foi o Saraceni com o Exu e o vazio. De acordo com o conceito islâmico, não existe o nada. Certo? Se você... Olha, depois da morte existe a vida. Então tem que ter um lugar, certo? Tem que ter um lugar. O caboclo, ele não vai para o mesmo lugar que o Exu, ele está em outro canto. As histórias dos pretos velhos normalmente estão ali com as crianças junto. Então parece que existem espaços ali coligados, certo? Foi o que eles dizem, é o que eles escrevem, é o que eles nos informam. Enquanto que outras pessoas têm outros lugares, através das crenças, como você está falando, né? Então, certezas nós temos que quando morre, continua. Temos outras vidas. Isso a gente consegue colocar. Para onde eu vou que é o problema. Para onde eu vou é que é o que pega. Também não acredito que exista o seu e nem o céu e nem o inferno, existem dimensões. Mas o céu e o inferno pode ser uma dimensão que o católico vá por conta da sua crença também. Então, justamente, mas o que eu ia falar vai ao encontro do que você está dizendo e o que ela escreveu aqui, para mim é o que você está dizendo, que é a questão da vibração. Dimensão, o conceito de dimensão é uma questão vibracional. Então, tu falou lá uma hora, eu acredito que existem camadas vibracionais, não sei o quê, que tem lá camadas para cima, camadas para baixo. Tu comentou e eu acredito nisso também. Então, as dimensões são vibrações em diferentes camadas. Então, lá vamos falar qualquer número aqui só para deixar ilustrado, né? Para deixar mais entendível. Lá, a frequência 700 Hz é a frequência da camada 2. A de 800 é a camada 3, e assim vai. Então, quando tu pensa, você vive uma vida inteira em 700 Hz, vamos dizer assim, e lá no final, a sua mente cria essa camada de 700 Hz, você vai para esse lugar que condiz com a sua vibração. E aí, esse lugar que condiz com a sua vibração é o que a gente chama de dimensão. Então, basicamente, isso é a minha visão, que quando você vibra,
determinado energia, ou enfim, mentalidade, tu vai para esse ambiente, ou para essa dimensão. Seja o nome que a gente quiser dar, seja esse nome inferno, céu, nosso lar, Aruanda, que seja o que for, vai ser condizente ao que você está dizendo. Que é uma coisa bem interessante, já que a gente falou disso, tu já ouviu falar no Vale dos Suicidas, obviamente, né? Já. Tá. Caralho, eu falei como se fosse um negócio mais esquisito, né? Já. Enfim, já ouvi sim. Uma vez lá no terreiro a gente fez uma sessão de E apometria. se suicidou. E um espírito que apareceu. E o espírito que apareceu, ele falou que ele estava lá na zona Vale dos Suicidas. E a gente perguntou o porquê como que era e por que ele foi parar lá, né? Óbvio que a pergunta parece idiota, né? Por que você foi parar no Vale dos Suicidas? Você se suicidou, né? Não. Mas ele falava que era diferente do conceito espírita, porque o Vale dos Suicidas, até então, a gente conhece pelo conceito kardecista, até porque esse espírito ele não era espírita em vida, e ele dizia que não tinha conotação nenhuma com o que falavam que era o Vale dos Suicidas dentro da visão kardecista. Olha que loucura. Então, quer dizer, ele criou um conceito de Vale dos Suicidas na visão mental dele, que era totalmente diferente daquilo que a gente acredita pela visão kardecista de como é. Então, a gente não pode rotular aquele ambiente como se fosse o único existente da mesma maneira que são todos. Alguém já assistiu o filme O Amor Além da Vida? Se alguém assistiu, coloca aí nos comentários. Eu assisti com o Constantine, ele também é suicida. Fala. Pois é, o filme O Amor Além da Vida é com Robin Williams, vale muito a pena você assistir, para quem não assistiu. E lá acontece velhaco, tô ligado, sim. Velhaco, exato. E a esposa dele, ela se suicida e ela vai num lugar assim. Então, dentro da visão kardecista, poderíamos dizer que ali é o Vale dos Suicidas. Porém, na visão do filme, não é, porque eles nem os kardecistas eram. E eles diziam que ali era o lugar onde os espíritos suicidas iam. Então, peraí, quem tá certo e quem tá errado? Mais uma vez, a gente entra nesse contexto. Na verdade, você só vibra a sua realidade. E você dá o nome que você quiser, para você entender como ela é. Simples assim. Então, Aruanda para ti pode ser diferente da Aruanda para mim. Assim como vai ser diferente para qualquer outra pessoa, né? Porque a gente nunca foi para lá. Eu e você, a gente nunca foi para lá para saber como é lá. Eu posso te dar uma descrição tu nunca semelhante. fez projeção astral? Pô, já, várias vezes, mas ainda não fui para lá, cara. É longe. Quando a gente faz projeção astral, a gente quer ir para outros lugares, né? Você não quer ficar, Vale do Suicida ou Aruanda, o quê, mano? Vamos sair voando pela Praia Grande. Pois é. Ao mesmo tempo... Você clicou aqui e deu uma fixada no comentário da Tânia? Não, eu não cliquei em nada aí. Então foi sozinho. Vamos lá, já que evoluíram... Sai fora, Tânia, sai fora. Saiu. Tá reclamando, sai fora. Não fiz, não. Não cliquei. Ao mesmo tempo, a gente consegue pensar também que se você cumpre as determinações de Cristo, você acaba vibrando com a vibração de um céu e inferno, também pode ser. Ou pode ser simplesmente uma mentira contada e não tem nada disso. Ou pode existir essa vibração se você cumpre uma determinados termos de uma religião, que realmente você pode ir para aquele lugar que eles dizem, porque vivendo as leis daquela religião e a sua moral, a sua ética, vivendo tudo isso, você atinge uma vibração condizente para entrar na casa do meu pai, ou islã, ou judaica, ou católica. Inventei isso agora, tá? Eu não sei se é verdade ou não, só tô trocando uma ideia, meu. É legal. Eu vou aproveitar o que a Neise comentou ali, e era uma coisa que eu já queria comentar sobre essa visão de bem e mal. A visão de bem e mal é uma concepção criada pelo ser humano. Nós que criamos essa questão de bem e mal, porque ela é muito relativa. Por isso que aí volta ao assunto inicial até que a gente comentou. Eu vou para onde se eu fizer algo ruim? Peraí, quem define se é algo ruim ou bom?
quem é que... Aí, mais uma vez, vem esse negócio de julgar. Quem é que vai fazer o julgamento do que eu fiz, se é certo ou se é errado? Até porque, dentro de um contexto social, o certo e errado pode mudar. Dentro de um contexto político, o certo e errado pode mudar. Dentro de um contexto cultural, o certo e errado pode mudar. E dentro do religioso também, né? Então, para quem, num lugar, numa cultura onde as mulheres usam burca, se a mulher não usa burca, é errado. Só que você está num país que você pode andar sem burca. Então, quem está errado? A gente? Então, é relativo o certo e errado. Óbvio que tem a questão da moral, né? Você matar alguém é óbvio que é errado, né? Tirar a vida de alguém, né? Não precisa nem falar. Mas é nesse ponto que eu tô querendo dizer. O que é certo e errado, às vezes, né? Você mentir para alguém é certo ou é errado? Ah, é óbvio que é errado. Então por que você mente? Ah, mas eu não minto. Ah, não, nunca mentiu na vida. Nem para si mesmo, né? Amanhã eu começo a academia. Você não faz academia. Sinto muito, você mentiu. Isso é mentira. Ah, mas é diferente? Não, não é diferente. Mentira é mentira. Não é ser mais pesado, ser mais leve. É mentir. Então, é muito tênue definir o que é certo e errado em alguns contextos. E mais uma vez, não é a medida daquilo que você crê como certo ou errado, e sim daquilo que a sua consciência, no final, vai determinar para a sua realidade pós-morte, ou seja lá o que for, que é o que a gente estava falando até então. Eu discordo. Excelência, discordo. Eu acho que... Discorde. Eu discorde. Acho que maldade é uma coisa bem simples de saber, não tem muita dificuldade. Eu entrar aí, espancar a tua esposa, esquartejar, dar um tapa na tua cara, também te matar, estuprar criança. É nível moral, né? Você que entrou nessa história, porra. Agora segura o rojão, porra. Você que me meteu essa daí de que pode ser ruim ou pode não ser ruim. Eu acho que é bem fácil aí. E é tão fácil que os caras colocaram até em 10 mandamentos. Ó, tu não rouba... Agora vai parecer Bolsonaro, né? É só não roubar, é só não estuprar, é só não matar que você vai aí fazer as coisas, tá ligado? Sabe como é que é? Sei lá como é que faz. E aí... Exato. A Karim falou uma coisa que é real. Ó. Como funciona a questão da legítima defesa, então? É certo ou errado? Né? Esse é o ponto. Não, existe legítima defesa, foda-se. Não tem maldade, mas... tem legítima defesa, foda-se, pode sair matando. Não, é óbvio que não, porra. Eu sou bem... Pra mim mas você tá sendo extremo, cara. Pra mim é bem simples, assim, ó. Você tá pegando extremidade. Também você pode fazer tudo. Faça o que tu queres se fizer tudo da lei, né? Depois a gente vê. Também não é assim. Também não dá... extremidade é outra, né? Extremidade não é. A maldade e essa frase aí é interpretada errada. A maldade é relativa. Não tem pouco de relativo nenhum, não. Você não vai pegar nada que não é teu, você não vai matar ninguém, não vai prejudicar ninguém, aí você faz tudo direitinho, beleza. Aí se tem alguma coisa que é mais específica, né? Aí vai ter uma condição daquele momento, beleza? Aí não tá falando de legislação O que é prejudicar alguém ou não é? Esse é o ponto, porque às vezes para você pode ser errado alguma coisa que é para mim que é normal, esse prejudicar alguém. Eu de repente, pegar o teu você, computador e trazer para mim, vai falar, essa porra é minha. Mas aí é o extremo, cara, é óbvio que é errado. Ensino é isso. Detalhes, ensino é isso. Tá, você quer o detalhezinho para poder sair no escorregadio? Não é o detalhezinho, você não pode generalizar, não pode ir ao extremo, é isso que eu tô querendo dizer. Claro que eu posso. Tá bom, então se você vai ao extremo, então tudo é o extremo. Eu posso. Se tiver o meio, aí eu troco ideia, mas os extremos tem que ficar bem claro. Tem que estar claro, mas eu tô falando do meio. Tem maldade pra cacete. Pô, eu fui advogado durante 10 anos, cadeia, CDP. Tem maldade. Não tô falando que não é assim. Tem. Mas é relativo, meu amigo. Não, é relativo. Tem relativo, nada relativo. É bem fácil. É bem tranquilo. Quando o cara agir na maldade, é o meme do Homer Simpson. Os caras estão no telhado para pegar minha maquita. Né? Eu tô no esquema. É mais ou menos aquilo lá. Nossa. Aquele mesmo é muito bom. Os caras estão no telhado na maldade. Essa é a maldade, você já sabe mais ou menos como funciona. Eu vi esses dias um bagulho desse de inteligência artificial muito bom, que era um lemuri. Vocês não vi, né? Tá na maldade?
Puta, bizarro. O cara veio na maldade, o cara sabe, já veio na maldade. Ele tava com a maldade no coração, já sabe como é. Quem é da favela sabe o que é na maldade. O cara veio com a maldade no olhar, entendeu? Ele veio com o jeito da maldade, ele sabe mais ou menos. Então, nessa parte eu já discordo um pouco mesmo. Eu acho que existem valores, princípios para trabalhar. Mas se não tivesse, também foda-se você. Estamos aqui discutindo. É lógico, tá tudo certo. Quem vai matar e não vai para nenhum lugar é você. Eu sei que se você fizer uma merda... Eu não tô nem aí pelo que você acha. Pega sua maldade e enfia lá no... Opa! Faz essa maldadezinha aí, então. Faz essa maldade relativa faz aí. Cara, faz aí. Vai lá, faz essa maldade. Na dúvida, faz o bem. É melhor, né? Melhor para fazer isso. Agora, né? Tem as excludentes de ilicitude. Oi, com certeza. O cara veio para pegar para bater nos oprimidos. Cacete. É isso aí. Sacou a arma, vai me matar. Maluco entrou aqui no sítio. É chumbo, porra. É bala, é óbvio. Pois é. É isso. Você vai matar alguém, tá vendo? Sim. Tá errado, cara. Tá errado, você vai matar alguém. Vai, fica contigo. Tá vendo como existe, como é relativo? Isso não é maldade, tá cacete. Você é burro mesmo, hein? Isso pô. não é maldade, cacete. Mas você tá tirando a vida de alguém. Tirar a vida não é maldade. Tá tirando a vida de alguém. Não é maldade tirar a vida. Tirar a vida não é maldade. Qual é o princípio da Umbanda? A vida acima de tudo. Quem falou isso? Não é você inventou essa porra agora? Nunca ninguém falou isso daí. Tu inventou essa porra agora? Como assim? A vida acima de tudo. Quem falou? Eu nunca vi. A vida acima de tudo. A vida é vagabundo. Bolsonaro, a família acima de tudo. Família, Deus acima. Tu inventou isso. A vida acima de tudo. Que ninguém falou isso, nunca foi. Muito bom. É fé em Deus, amor ao próximo e caridade, pô. Tem a vida assim. Caridade. Fé em Deus. DJ! Mitou agora, mitou. Foi boa. Mas a Umbanda disso aí diz o quê? A vida acima de tudo. Tem que ter uma, cara. E falou fazendo arminha com a mão. A vida acima de tudo, pô. A Umbanda fala isso aí. Eu falei, quem? Eu nunca vi ninguém falar isso aí. Tô falando agora. Sou eu. Onde a gente foi parar com isso daí? Tá? Mas é uma discussão legal. A galera... Deixa eu falar uma coisa. Tem gente que não conhece a gente ainda, cara. Aí a gente fala essas coisas e sabe que a gente tá zoando, e os caras acham que a gente tá falando sério, tá ligado? Mas são as discussões que a gente consegue chegar algumas conclusões melhores aí do que só a gente falando. Tem todas as problemáticas. Falando mais sério agora. Obviamente que você vai sempre tendenciar a fazer o bem e você comete erros. É por isso que existe o crime que é doloso e o crime que é culposo, né? Tem graus até mesmo o direito em si, que é um pouco mais objetivo nas coisas, apesar de não ter sido muito nesses... Mas, enfim, ali com o direito, mesmo sendo objetivo, ele classifica em diversos graus a sua intenção de causar o prejuízo, né? Mas ocorrendo o prejuízo, você vai responder. Existe o excludente, que é, por exemplo, a legítima defesa, nesse caso, e tem alguns que são menorzinhos, né? Que tem o culposo, o doloso, tem o culposo com vontade, né? O préter doloso, ou seja, assumiu todo o risco de fazer, até mesmo o direito na lei dos homens tem uma dificuldade para fazer isso, e o que importa e é por isso que as religiões são tão importantes, elas dão a base para que você tenha noção do que é certo e do que é errado, porque o certo e errado existe, né? Também não é relativo assim também não, nem tudo, ou seja, onde você vai basear? Nem tudo. Porque... Você acabou de dizer, nem tudo, tá vendo? Tem. O certo e errado existe. Não existe certo e errado, nem tudo. Não, existe o certo e errado. Né? Nem tudo pode ser feito. Existe o certo e errado. Existe. O certo e errado existe. Existe o que tem que fazer e o que não pode fazer. Existem regras. Tá? Entre algumas coisas que você fica na dúvida por conta da situação, você vai verificar posteriormente ou você vai errar. Você vai tirar uma conclusão diferente do que está acontecendo. Você vai tirar uma conclusão que não é a correta, certo? E por isso que você vai ser julgado depois. Ou seja, eu tô aqui no carro e não coloquei o cinto, ou eu tô andando na via muito rápido.
Eu estou assumindo o risco de bater o carro e matar alguém, mas eu não quero matar alguém. Não é essa a ideia. Mas eu pratiquei ali algumas ações que eu sabia que podia dar alguma coisa errada. Esse é o certo e ali o errado da coisa. Quando fica muito entre uma linha e outra, você pode realmente começar a analisar. E você vai saber depois se a sua decisão foi a correta. Mas existem consequências, né? Existem consequências disso tudo. Existe a religião para poder te guiar nisso daí. Ou os princípios espirituais, já que você é um isentão agora, né? Você não é de direita nem de esquerda, você é um isentão religioso. Você é de tudo e não sou nada. Caminho do meio, meu irmão. Caminho do meio. Você tá no caminho eu do acho nada. engraçado a galera que fala assim, ó, acho engraçado quando a galera fala assim, errar mais ou menos, tá? Mano, ainda vocês estão presos na Matrix, velho. Eu também penso igual. Erra devagar, erra só pela metade no caminho do meio. Aí você só toma um chabral. Não, cara, não é errar pela metade ou não. Cara, às vezes você vai com uma boa intenção e você acaba prejudicando alguém. Aí você vai falar, mas eu fiz isso na melhor das intenções. Aí tem essas tretas que acontecem. Você fez a melhor das intenções a partir do seu ego. Então pra você é bom, mas não é, tá ligado? No final das contas deu merda. Aí você vai falar que é certo ou errado. Mas aí a gente tá passando da intenção da pessoa, né? E não do ato em si ser certo ou errado, porque ela não tinha um norte de valores para poder seguir. Exato. Isso que é bacana. Mas exato. O Ciro Gomes da religião. O PH é o Ciro Gomes da religião. Ele é um amoedo, ele é isentão. Vamos todos seguir adiante juntos. Sacanagem, mano, sacanagem. Manda bala, continua. Legal. A gente desviou pra cacete, até caiu o número de inscritos, ó. 72 pessoas, ó. O gráfico tá caindo. Vamos chegar a um negócio legal. Já é quarta-feira, já tá já é meia-noite quase. Meia-noite, ó, nem 11 horas, Nós já estamos chegando ali no finalzinho da coisa. Por isso que a lei de Xangô é tão profunda, não é só... É verdade, eu também nem levei em consideração que eu sou filho do Deus da Justiça. Então você vai falar comigo, eu falar, o bagulho é certo ou não é, maluco, tá ligado? Tá maluco? Os caras estão no teto querendo pegar minha maquita na maldade, né? É isso aí, pô. Sempre vai ter. Macumbeiros, então. Foi eu que dei a zoeira aí, pô. Dá um desconto. Como é que você tá? Como é que você tá tratando das coisas agora? Você fechou o terreiro, né? Você é filho do Comino, não tem mais terreiro, né? Não é certo? Participou no terreiro do Comino, e aí ele fechou o terreiro dele, você fechou também, então todo mundo agora fechando o terreiro. É isso aí, né? Se bobear, se der um problema lá no inventário também, o terreiro, eu vou ter que fechar o meu também. Provavelmente eu vou trocar de lugar, porque tá caro alugar um lugar, bicho. Eu tô quase nessa também. Porque você pode ver a galera que fechou os terreiros agora, tá viajando pra Índia, tá indo pra não sei onde, tá tendo tempo de gravar vídeo, fazer coisa. Eu falei, pô, acho que eu vou fechar, hein? Ó, que coisa complicada, hein? Mas não tem como, é missão, não tem jeito, é uma coisa que você tem que ir lá fazer e também dá um prazer do caramba, querendo ou não, é ali que as coisas acontecem ali, pelo menos comigo e com essa parada, né, que acontece da vida rodando mesmo, as pessoas ali, eu sempre fui do comércio. E como é que é contigo agora, cara? Porque tu tá fora do local onde você cresceu mesmo, tu tá realmente em um lugar que é espiritual, porque é a tua casa e você tem a ligação com o plano espiritual e você tem a tua missão. E como tá fazendo, cara? Tuas firmezas, tuas coisas, como é que tá rolando isso daí pra você? Porque pra mim é muito fácil, eu tenho um congá e tem uma tronqueira. É um terreiro pronto, então só vai mesmo na mesma forma que eu sempre fiz na vida inteira. Como é que foi aí, tipo, contigo mudar tudo isso daí? O que tu faz? Pois é, cara, é aí que tá. Esse é o ponto que eu tô querendo chegar e eu tô tentando dizer, que é justamente isso. Eu não tô mais dentro de uma crença que me prende, assim. Eu aprendi muita coisa nesse decorrer de caminhada, nessa jornada, junto com os meus guias, de que eu não preciso me prender a esses símbolos, não que eu não possa usar, e não significa que eu também não vá usar, ou que eu não possa utilizar, né? Porque eu tenho, sim, o meu altar, a minha conexão, a minha forma de lidar, de cultuar, mas não é mais nesse sentido de, preciso ter uma firmeza ali, preciso montar ali um negocinho, preciso ter não sei o que, um congá, preciso fazer um assentamento. Não, eu aprendi nesses anos que não precisa disso. Daí
São coisas que a gente se prende de acordo com aquilo que a gente acredita. Então, eu consigo estar conectado com os meus guias no dia a dia e, pasme ou não, eu sinto muito mais hoje a conexão com os meus guias do que quando eu estava com o terreiro aberto, cara. É mesmo? Né? Quando eu tinha ali as minhas firmezas, E o que você acha que se deve a isso aí, meus cara? assentamentos. Uma coisa que muita gente busca e que todo mundo tem e não para olhar, que é literalmente a fé. A fé não está atrelada a um templo ou uma prática religiosa em si, e sim ao você estar olhando para si mesmo, sabe? Você entender cada uma, essas forças estão junto com você o tempo inteiro. Então eu não preciso ter que, peraí, vou me conectar com o seu set, vou ter que arrumar uma velhinha aqui, ou tem que fazer um padezinho para ele aqui para eu poder fazer essa conexão. Não. Eu já entendi como funciona, para mim, como é que funciona esse processo. Eu já sei qual é o comando que eu tenho que dar, vamos dizer assim, né? Em que momento que eu faço, como que eu sinto ele. E é fluídico, cara. Eu não sei se é porque eu também estou mais no contato com a natureza, né? Como eu estava em São Paulo, era pedra para todo lado, né? E aqui, cara, tem natureza, né? Então, tipo, todo lugar que eu ando, inclusive aqui do lado de casa tem um trilho de trem, então eu passo ali e dá para sentir energia de Ogum e tudo mais, né? Você não tem mais tronqueira ou você tem aí? Não, tronqueira não. Se você não faz oferendas regulares para a esquerda? Regulares não. Muito difícil, cara, fazer. Muito difícil. E você sente que mantém uma proteção? Sim. Justamente por não ficar dependendo mais dessa necessidade de ter que fazer, que eu sinto mais protegido, sabe? Me sinto mais perto, me sinto mais conectado, assim. Então, dessa forma, cara, sem ter que... Porque a partir do momento que eu, pelo menos para mim, antes eu achava que era muito dependente dessas questões de, eu preciso ali fazer a firmezinha, senão não vai dar certo. Eu tenho que fazer... E aí a gente torna o guia uma muleta para que eu possa ter uma proteção, ou para que eu possa realizar algo, ou que eu possa fazer algo, e aí também eu saio do papel da vítima, porque infelizmente, muitas pessoas se colocam no papel da vítima, porque toda hora eu recebo ataque, não sei o que, eu preciso fazer a firmeza, preciso fazer a oferenda. Tá bom, cada um pensa da maneira que quiser, mas entra naquele contexto que eu falei da sua crença. A partir do momento que tu acredita que você só vai conseguir a sua proteção e fazendo a sua firmeza, é isso que vai ser. E tá tudo certo se você acredita dessa forma, não tem problema nenhum. Faça como achar melhor. Né? Mas aí cada um segue como tem que seguir. E é dessa forma que eu tô seguindo. Eu presenciei isso mesmo, pessoalmente, durante a pandemia. Eu tinha uma vela de 7 dias acesa em cada prateleira do Congá. Tinha uma para Iansã, tinha uma para Iemanjá, para todos os patamares ali do Congá, né? E tinha também várias velas dentro ali da tronqueira, e uma para Pombagira dos filhos, uma para o Exu dos filhos, uma do meu assentamento, uma para os mirim. Era muita vela. E aí começou a ficar caro pra cacete, porque subiu, né? Tudo atrelado ao dólar, querendo ou não, né? É derivado do petróleo, e, enfim, economia. E aí, então, eu conversei com o Caboclo Sete Montanhas e chegamos num consenso de deixar uma vela para o Anjo de Guarda, uma vela para Oxalá, durante, né, no dia da gira vai firmar o Congá, normalmente com velas palito, e lá na tronqueira uma forma bem mais reduzida, né, uma para o assentamento ali do frenteiro e uma para os filhos, né, e Exu e Pombagira. É uma redução de, muitos %, quase tudo. Não houve modificação nenhuma de energia, nem de proteção e nem de expansão, né? Nem no caminho da mão esquerda, nem direita, nem da Umbanda, né, da forma relativa a isso. Não teve diminuição de proteção e muito menos de energia. Mas olha que interessante, né? Em determinados momentos, algumas pessoas vieram, de conhecidos ou não, e acabaram falando, olha, a sua tronqueira não está muito boa, a sua tronqueira não estou sentindo a vibração e não sei o quê. Não se alterou em nada disso, e essas coisas de que quando a pessoa visita continua também igual, ou seja, quando tinha mais velas ou menos,
Não havia essa conversa de que, olha, agora sim ou agora não. Eu ia mudando, a pessoa ia falando e, sabe, tanto faz como fez. O que me leva a crer, obviamente, que ou estava só enchendo o saco, ou realmente acha que ali a tronqueira nunca tá boa. E não há nem por mim, por que eu tô falando de outras pessoas, né? Você não deu ouvidos? Não. Observando os outros que a gente pode ter uma impressão do que aquilo que a gente sente, né? Olha, para mim não teve nenhum tipo de alteração. Os filhos não me falaram nada e nem sabiam. Aqueles que sempre enchem o saco e vêm visitar, não sei o quê, também falam o mesmo. Então não houve, né? Nem para sim, nem para não, né? Certo? Das coisas aí que estão acontecendo. Então, eu sinto a mesma coisa que você sente agora, só que de uma forma diferente, né? Por exemplo, eu diminuí, eu não anulei ou retirei, né? Mas eu também não anulei. Só não me sinto mais dependente disso. E não tenho mais a necessidade de fazer isso constantemente. Perfeito, perfeito. O que eu sinto é a necessidade da regularidade, que é uma coisa que está dentro do meu jeito de ser. Tem que ser, por exemplo, toda quinta-feira o desenvolvimento mediúnico. É toda quinta às 20 horas. Eu criando essas rotinas, a minha vida se encaixa. Talvez seja uma coisa minha. Claro, é sua. É sua forma de se conectar. Apesar de tudo, você também aprendeu dessa forma. Esse é uma questão que eu trago aqui, que é justamente a gente segue ou aprendeu a seguir de acordo com alguém que ensinou a gente. Ó, para você seguir, principalmente religião, por isso que eu falo, não tô falando que a religião é ruim, tá? Não entendam dessa maneira, não tô falando que a religião é algo negativo, é do mal, é do capeta. O que eu quero dizer é que ela te conduz a você seguir uma escadinha, uma trilha que te prende naquele processo que você tem que seguir. Então, a maioria das vezes as pessoas aprendem que tem que ser daquela forma e ponto final. Não é tem que ser dessa forma. Você pode fazer da forma que você sentir, né? Então, grande parte das pessoas aprende dentro da religião que é toda sexta-feira, de tal maneira, tem gira. Todo domingo é dia de Oxalá, para alguns lugares, outros não. Mas, enfim, cada lugar tem a sua maneira, a sua doutrina. E, normalmente, as pessoas são doutrinadas a seguirem aquele esquema. E elas seguem isso há muitos anos, de geração em geração. E tá tudo certo, é só forma de pensar. Não tô falando que tá errado, né? Mas eu já não me prendo mais nisso. Eu não me prendo em tem que ser assim, viver numa caixinha programada que toda segunda-feira eu preciso fazer meu sentamento para a esquerda. Tá, tudo bem, faz, mas eu não faço. E tá tudo bem. Aí me perguntam, e a questão da caridade, o que isso tem a ver? A minha caridade eu faço no meu dia a dia, não preciso de religião para fazer caridade. Religião, a caridade eu faço na rua, eu faço aqui dentro de casa, eu faço para quem me pedir ajuda, eu dou aula, né? Eu ensino as pessoas. Esse conceito de caridade também é um momento que a gente pode falar em algum, Sim, né? é porque caridade não tem nada a ver com entregar coisa de graça para as pessoas. Não tem, exato. Não é. Caridade não é preso também, de novo, dentro de um contexto religioso. Sim, então, grande tanto parte das pessoas que a filantropia não é caridade, mesmo que você entregue, se você não tiver a intenção realmente de algo superior. Né? É só filantropia. Uhum. Sim. Pois é. Eu, por exemplo, preciso dessa rigidez da religião. Eu vivi fora, vivi dentro, e dentro encontrei Deus mais do que fora a Deus dará, sabe? Tipo, na vontade ou fora de uma vida monástica, né? Do encaminhamento de cada hora, cada minuto e a organização da vida como tivesse um equilíbrio nas coisas. Eu já acho que quem está perdido tem que procurar uma religião, não vai conseguir fazer sozinho. Concordo. Concordo. Não quer dizer que eu tô perdido, é que faz melhor para mim. Calma aí, papai. Não. Esse, cara, é um grande ponto, né, velho? Porque, tipo, eu não tô falando aqui que você tem que fazer do jeito que eu faço e blá, 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 que todo mundo que tá me ouvindo nossa conversa tem que fazer do meu jeito ou do seu jeito. Cada um encaixa naquilo que é melhor para si. Para mim, funciona assim. Para mim, tá bem assim. E tá tudo certo. Eu me conecto com meus guias, tranquilo. Não é só com guia de Umbanda. Aliás, guias não são da religião, também é uma coisa que eu aprendi com ele. Seu set já nem aparece mais como ele aparecia frequentemente para mim quando eu estava dentro da Umbanda, da religião, né? Então, ele se apresenta já com outras formas, ele já me traz os conhecimentos que não estão relacionados só à Umbanda,
ele já me traz conhecimentos relacionados a cabala, hermetismo, ocultismo, já fazia isso antes de eu saber que era ele. Então, tipo, isso tudo é com questão de consciência, do seu momento de consciência, do seu momento de entendimento diante da espiritualidade. Tá tudo certo. O julgamento de quem diz ao contrário que é o problema, entende? Então tá tudo certo, cara. Né? Cada um coloca em prática a sua espiritualidade da forma que tem que ser colocada e da forma que acredita que tem que ser feita. Eu acredito que é assim. Eu respondi a Vilma aqui, só que apareceu como se fosse você no chat aqui. Ela perguntou, e o templo, né? Eu acredito que o templo, a minha visão sempre foi essa, inclusive. O templo é a natureza. Eu cultuo os orixás na natureza, não dentro de uma parede com pedra. Mas eu acho que precisa. Tudo bem, se você acha que precisa, tá tudo certo. Eu acho bacana também. Acho massa a gente cultuar dentro de um templo e dentro de um terreiro. Eu acho massa. Mas eu não me prendo a isso. Eu não acho que é o único lugar que é só lá que acontece a conexão. O meu maior templo é a natureza. O meu segundo maior templo é minha casa. Aqui onde me sinto seguro. Aqui é onde eu estou conectado sem ninguém me enchendo o saco. Aonde Deus habita, meu lar. E o menor templo, que não é menor no sentido de redução, mas sim de tamanho, né? Sou eu. Esse corpo que eu tenho que cuidar, que eu tenho que alimentar, que eu tenho que exercitar, que eu tenho que comer bem, enfim. Não adianta você não fazer a lição de casa, que é o básico, que é se cuidar. Não adianta você querer ficar dentro de um templo religioso se você não cuida do básico, que é o seu corpo, a sua mente, o seu espírito. Infelizmente, a gente está num mundo onde as pessoas só sabem julgar as outras. Não concordam e saem metralhando. Não, que está errado, que não sei o que não é assim que funciona, que blá blá blá, que blá blá blá. Tá tudo bem, continua metralhando. Porque o adepto sabe que um dos motivos que eu me recluí foi porque eu não aguentei emocionalmente essas metralhadoras que eu recebi lá no passado. Com Banda Prime, com o fato de a gente fazer... eu admiro o Adérito por isso, porque ele continuou. Porque, para quem não conhece a história, tanto eu quanto ele, a gente começou com essa ideia de desenvolvimento online. Você fez primeiro lá com o teu curso lá. Exato. Seus 7 encruzilhadas veio falar comigo, meu Exu, ele falou, filho, a gente precisa continuar o caminho do desenvolvimento espiritual. E eu falei, como? Estava na época de pandemia. E ele disse, a gente vai fazer isso de forma online, porque essa tecnologia quem trouxe somos nós. Fomos nós. A tecnologia que é a internet. E é por ela que a gente vai realizar. Quem é o senhor da tecnologia? Ogum. Quem é o senhor da comunicação? Exu. Por que não fazer isso, então? Né? Enfim, a questão é que aconteceu muitas coisas e graças a tudo isso, eu sou muito grato ao que aconteceu e também, que fez eu chegar no ponto que eu estou hoje. Só que eu sei que isso incomoda muita gente. O PH tá falando mal de religião. Não tô. Só que eu não caminho mais assim. A Umbanda tá dentro de mim, com certeza. Mas não faço mais parte da religião. Todo o conceito que ela me ensinou de positivo continua comigo. Levo ela dentro do meu coração. Assim como eu já fui espírita, já fui um pouquinho evangélico, eu digo um pouquinho porque durou tipo um ano. Eu frequentei a igreja evangélica durante um ano e falei, já era. Já fui católico, já fui um monte de coisa, mas nenhuma delas me fez me sentir tão bem quanto a espiritualidade em si, fora do conceito religião. E aí, a pergunta aqui, PH, se faz a oferenda? Faço. Mas não é só as oferendas de entrega de objetos, de elementos, etc. A minha grande oferenda que eu faço é, todas as manhãs eu saio para correr, eu fico de frente para a praia e agradeço a Deus abrindo o meu coração. A minha maior oferenda é a minha gratidão. Você bate palma então eu agradeço Deus e os orixás. Cara, bater palma não, mas às vezes eu faço Surya Namaskar lá. Pôr do sol, pôr do sol. Mas nem o católico ele acha que a igreja tem algum poder, é Deus só, né? Onde um ou mais, onde dois, né, se reunirem em meu nome, ali estarei eu. O templo em si não é o poder de Deus, né? Certo? Nem eles pensam isso, nem um religioso coloca o seu próprio templo acima do seu próprio Deus. Não tem como, senão é idolatria. Você pratica uma heresia. Isso aí esse é o clássico. É o que as pessoas falam também do... E agora o quê?
Não, que deu uma travada aí, você ficou Acontece. sem. Eu não ouvi nada que você falou. Não? Eu tava falando que tudo que você falou é uma grande porcaria, não tô brincando, tô falando que nem os religiosos, eles acreditam que o templo, ele tem um certo poder, né? E o poder é realmente de Deus, senão você está praticando uma heresia, uma idolatria ao local, né? A igreja não é o imóvel, né? A igreja é o corpo de Cristo, ou também os muçulmanos, os judeus também têm uma crença muito parecida com isso, senão vira idolatria. A o que é, o que também passa isso no desenvolvimento online é exatamente isso. Mas e a caridade? E a caridade? Isso é um outro assunto que vai demorar mais 2 horas para a gente poder começar a conversar, porque senão é só filantropia. E, assim, a entidade ela pode vir e falar: eu não vou atender ninguém, eu vou cuidar de você. A minha missão é evoluir você. Dá para fazer também, não tem problema nenhum. A gente parou de falar com as entidades, né, de perguntar para elas: o que você quer? Porque quem está definindo o que a entidade quer fazer ou não, o que a entidade precisa fazer ou não, é o fulaninho do terreiro XYZ. Se a sua entidade vier e disser: olha, a minha única missão aqui, caboclo, como caboclo, é te levar para te trazer mais valores, para a sua vida melhorar. E aí você vai atender os seus vizinhos, se você quiser, ou não vamos atender ninguém. Quem decide sou eu sou espírito evoluído, cacete. Eu que vejo o que precisa fazer ou o que não precisa. A minha função não é atender pessoas. A minha função é levar a humanidade para um novo patamar. Pode ser que comece com você, ou com alguma outra pessoa específica assim mesmo. Então, eu também comungo das mesmas ideias de que, se eu fechasse o terreiro, a minha missão permaneceria igual. Porém, quando você precisa cuidar de muitas pessoas, o terreiro é a melhor opção. É realmente ali o terreiro ou um local que se assemelha a um terreiro, porque o terreiro você vai falar que é o imóvel físico, né? Mas eu consegui encontrar a mesma dinâmica de terreiro no online. O Zoom aberto bateu ali a mesma coisa, não muda de energia. Existem as coisas boas e as ruins. Ou seja, o ruim, que para mim é bom, você não está na presença. E por que para mim é bom? Porque não estando assim na presença, não tem aquela pessoa que fala: nossa, que coisinha ridícula que você está vestindo, hein? Ah, tá aí o famosinho, né? Só quer saber de números. Não tem aquelas pessoas que ficam só indo lá para poder falar mal. Só tá lá quem quer e quem precisa, realmente. Então, realmente forma ali o corpo de Cristo, né? As pessoas unidas e falando em meu nome. A gente consegue fazer isso através do online. Porém, perde aquela essência de estar pisando no lugar e entrando, sentindo aquela energia. Porém, a energia da tua casa, que pode ser muito melhor do que a energia de outras pessoas. Existe uma dinâmica. A única diferença que tem para comandar várias pessoas, a melhor opção é ter alguém guiando essas pessoas. Quando elas tiverem uma... É igual você cuidar do teu filho. Vai chegar no momento em que ele tem que andar sozinho. Então, funciona assim. Não tem como jogar ele na rua. Você tem que ter uma família, você tem que ter a educação, até chegar um momento que você fala: tchau, vai cuidar da tua vida. É possível. E você definiu uma coisa que é o que eu penso. Justamente, um templo não é um local. O templo ou o terreiro, quem faz são as pessoas em si. Então, isso é o básico de qualquer religião, beleza? Exato. O imóvel em que você está, ele não o imóvel não é a igreja. A gente só chama de igreja porque ali é igreja, né? É por isso que nesse quesito. Exato. E por isso que nesse quesito eu concordo plenamente com você. Nada substitui uma corrente espiritual orquestrando ali um trabalho espiritual, né? E aí, lógico... Tanto que os judeus estão aí até hoje, né? Por isso, não tenha... né? Certo? Senão eles morreriam. É claro, exatamente. Então, então tem esses dois conceitos, né? O que é um templo físico e o que é um templo ou um terreiro, seja o nome que você quiser dar, um centro, etc., com um grupo de pessoas que estudam, que tem um alinhamento. Eu sou completamente a favor disso, cara, né? Cada um chama do que quiser. Tanto que o meu objetivo é ter, sim, um templo espiritual. Sem questão religiosa alguma. Lá é uma questão universalista e eu pretendo, sim, ter um espaço para que a gente faça os trabalhos acontecer, mas não vai ser um trabalho religioso, sim, com uma visão mais universalista. A gente vai realizar, sim, trabalhos mediúnicos, trabalhos, seja magísticos, porque magia faz parte de algo
que eu gosto muito, né? E sim, aí entra o conceito de oferenda, o conceito de ponto riscado, que tem na Umbanda, mas não é pertencente à Umbanda, né? Sim. Então, esses conceitos são conceitos magísticos, espirituais, muito mais antigos e maiores do que qualquer religião possa falar em si aí. Mas, enfim, isso vai acontecer, meu objetivo, meu plano é esse. Só não vai ser um templo de Umbanda, vai ser um templo espiritual. Sim, é um espaço que serve para isso, para as práticas. Não tem como fazer fora, senão o cara vai ser assaltado e vai ficar tocando tambor no meio da rua, você tem que ter um alvará, e você tem que ter algum canto para isso. Isso é óbvio, mas não quer dizer que o templo em si e o espaço físico, ele guarda algum poder maior do que as pessoas guardam em si, a não ser que seja em uma dinâmica mais banto, né? É uma coisa africana de que a terra onde você está e você ali cultivou, tem os espíritos daquela terra em que você vai buscar essas referências. Não é o nosso conceito. Se fosse o nosso conceito, nós seríamos de uma religião diferente, não de Umbanda, ou você mais universalista. Quem fazia muito isso também era o Valdo Vieira, né? Que ele teve a Conscienciologia, está aberta até hoje lá no sul do Brasil, e que ele também tinha a mesma coisa, ou seja, ele chamava de guias cegos, os espíritos da Umbanda, por exemplo, são guias cegos. Eles têm uma religião, não pode sair daquela religião, ou seja, vai ter gira de caboclo, não pode vir preto velho, não pode vir Exu. Por quê? Eles são guias cegos e eles só podem guiar através dos ditames daquela religião. Não quer dizer que eu concordo, né? E ele trabalhava com serenões ou guias livres, que eles têm uma dinâmica de trabalho igual do Wagner Borges também. Ou seja, uma hora ele está falando com preto velho, outra hora está falando com um mestre budista, sei lá, um hindu, e vai trabalhando todas as formas. O que para mim não funciona. Eu já fui desse daí, como eu já falei. O que para mim não dá, não tem como. Precisa de uma ordem muito específica e precisa de protocolos de procedimento a serem seguidos e transferidos. Isso me desagrega de Deus e não me coloca mais, ao mesmo tempo em que ter uma terra lavrada, trabalhada com um santo e que aquela terra traduz aquela força, também já não me conecta, não consegue, não bate. Noconoko, compreende? Noconoko. Por isso que a Umbanda me completou de verdade, né? De forma plena a Deus, que acredito ser, através dos orixás, a sua própria manifestação, é uma forma que eu penso, muito criticado por isso, entra na fila, e a palavra de Olorum, ela é colocada no nosso mundo através das entidades incorporadas dos seus médiuns. Mais ou menos essa a ideia da Umbanda para mim, é uma corrente de ações, vibrações, né? Parece um diapasão, e de palavras sendo transmitidas de pessoas para pessoas. Ayahuasca, pretende fazer ritual... Ayahuasca, pretende fazer rituais de pH? Cara, eu não posso definir, é algo que eu gostaria, mas quem determina isso, de fato, é a espiritualidade. Eu continuo com essa máxima na minha vida. Sempre foi a espiritualidade que deu o alvará final em todas as minhas decisões, né? Inclusive, como eu falei, eu cheguei até aqui hoje porque, sim, o meu coração pediu, óbvio, mas eles foram concordando e falando, não, é esse o caminho, é esse aí, é assim que tem que ser. Então, vontade eu tenho. Se vai ser da vontade deles, aí é uma outra história, mas aí a gente vê isso mais pra frente. O que já tá definido são os cultos magísticos, né? Isso vai estar definido mesmo, já tá claro. Participaremos. Muito obrigado, galera. Já é 11h15, era para acabar 10h30, né? Porque é mais ou menos 1 hora. Mas como a gente não sabia o que fazer, fizemos muitas coisas. E chega até um momento em que a gente fala, acho que a gente falou merda pra cacete, é melhor apagar essa live. Mas claro que não, óbvio que não. É da hora pra cacete. Então, muito obrigado a todos aqui e vamos falar dos nossos sites aí, né, bicho? Vamos lá. Ciro Bottini, diga onde você está e quais são as promoções de hoje. E a gente não colocou o link, né, do QR Code. Eu tô procurando aqui, eu tô olhando pro lado aqui justamente para isso, mas eu tô tentando procurar, eu coloquei assim, ó, Design, Captions, QR Code, caralho, não tem nada aqui, bicho, tá tudo cagado. Pois é, não tem. O nosso link lá tá no chat, tá na nossa conversa lá, eu acho.
eu acho. Não faço ideia também, não sei. É a mesma coisa que eu vou responder aqui, ó. Quando você vai fazer um livro? Ah, quando eu tiver Aproveita aí. capacidade de escrever um livro, que eu não fico com vergonha de quando ele sair editado. Você tem vergonha, velho? Ah, se eu fizesse um livro quando eu tivesse no começo, nossa, eu queimaria esse livro hoje, não tem nada a ver. Aí eu preciso primeiro assentar as ideias e ter as coisas. Hoje eu já consigo escrever um livro. Se parar e começar, realmente sai um bom livro. Uhum. Antes ia sair uma bobagem do caramba. Garoteado. Um garoteado. Um garoteado. Putz, não fiz cagada aqui, deixa eu ver. Aqui, ó, eu não sei o que escrever. Que é? Vem. Escreve em português. Tá. Aí, ó, não sei se aparece, se não aparece. E aí? É isso, vem com a gente. Pra mim não apareceu coisíssima. Ah, tá, vem com a gente. Chubirubidu. Legal. Quem não tem QR Code aí, quem não tá na TV, também se ferrou agora, né? Na descrição dessa live, no meu canal tem os meus links, o app gratuito de Umbanda. Na live do PH tem os links que levam ao trabalho do Pai PH Alves, e também no Instagram tem os nossos Linktree. Na semana que vem a gente já consegue vir mais esquematizado, ou também não, porque eu prefiro assim, talvez, ou não. Certo, meu querido? Eu quero agradecer a todos que estiveram com a gente presente aqui, quem participou, a bruxa taróloga, que eu não sei o nome, mas engajou legal com a gente aí. Engajou bem, né? Pode crer, engajou pra caramba. A Tânia também, a Tânia escreveu bastante aqui com a gente, a Vilma conversou com você. Marcel, valeu, irmão. Gratidão a todos que participaram. Espero que semana que vem, quarta-feira, estejamos aqui novamente. E todas as quartas-feiras, Tânia, a ideia é essa, pelo menos. A princípio, 9h30. A ideia é essa, todas as quartas-feiras, às 9h30, 21h30, nesse mesmo canal, ou seja, nesses dois canais, tanto do PH Alves, vulgo eu, quanto do Adérito Simões, vulgo Pai Júnior Adéritos 300 vulgo tudo. E o que foi hoje aqui? Ver se funciona, se sai alguma coisa, se a tecnologia funciona, porque tudo que eu faço normalmente não funcionou e não deu certo, o áudio foi totalmente diferente, as coisas totalmente diferentes, tudo errado. Gisele, gratidão, Gisele, desculpa te cortar aí, só porque ela se apresentou ali. Se as coisas vão rodar direitinho, já vimos que de tecnologia é só apertar alguns botões e dar certo. Agora falta só organizar as coisinhas e também ter um nome. Talvez um dia o nome nasça. Não sabemos no momento ainda. Verdade, isso aí, hein? A gente não sabe o nome. É real. Então, quem eu quiser... não tenho uma cadeira em que eu possa me reclinar, ó. Essa aqui vira, ela... Quem quiser opinar sobre sugestões de nome para esse programa, por enquanto está escrito conversando... Como que é? Nem eu sei o nome. Tá. Pode mandar... Não, você pode mandar diretamente para o e-mail nãoleremos@lixeira.com.br. Não, brincadeira. Pode dar sim a sua sugestão. Manda para o direct do PH, porque nem o direct eu tô vendo mais agora. Ah, não faz isso não, porque não consigo ver directs não. Mas a gente tem um e-mail aqui então, se você tiver alguma, sugestão... No QR Code tem um e-mail que a gente consegue ler. Nossas assistentes... vai para você, né? Nossos assistentes virtuais. Fechou. Pelo amor de Deus, vamos encerrar, já são 11h20. Tem que dar tchau aí. Eu quero café, põe aí o negócio. Pô, pior que não toca, mano. Bate outro bagulho, nada a ver aqui. Eu preciso dar uma olhada direitinho como é que faz, porque eu não consigo escutar o que eu faço. Você também não consegue escutar o que você fala ou coloca. Então, como que a gente testa um negócio que ninguém escuta, né? Complicado. Então é isso aí, porra. Cara, eu tô vendo o negócio, eu tentei colocar no... Ah, dane-se, depois eu vejo. Olha, apareceu um negocinho aqui, o que é isso? O quê? Bom, enfim. É isso aí, galera. Quando a pessoa lê o QR Code, aparece quantas pessoas escanearam o QR Code. Ah, que interessante. Tecnologia. Caraca, pô! Semana que vem, vamos falar sobre isso aqui, ó. Nossa, quase caiu tudo. Drogas?
Tá invertido, né? Breves respostas para grandes questões. Stephen Hawking. Por que fica invertido? Tem que ser ao contrário esse negócio. Porque isso aí é do demônio, né? Isso é o disco da Xuxa rodando ao contrário. Deixa eu ver se dá para fazer isso ao contrário. Espelhando dá. Você vai no configurações e câmera espelhada, vídeo, mirror cam. Ah, nossa, fiquei até diferente, cara. Agora sim, ó. Breves respostas para grandes questões. Stephen Hawking. Hawks é ótimo, nem tá escrito Stephen Hawking. Steve Águia, né? O Steve Águia. É Silverhawk. Conversas com Jeffrey Epstein. Olha o que tem dentro. Tem até umas magias enoquianas dentro do negócio. Que viagem. Que Mas viagem. enfim, é sobre isso e nada mais. Nos encontraremos então nos próximos capítulos. É livro Muito japonês, obrigado. é ótimo. O quê? Sim, você É livro japonês, todo ao contrário. Pois é, Como é Carrie Whisper. A galera viaja igual nós, né? Perfeito. É bom assim, é bom assim. Eu queria colocar o Quero Café, eu vou tentar fazer essas partes aí para poder rodar um Quero Café e essas coisinhas assim. É o disco da Xuxa. Se rodar ao contrário, o demônio aparece aí. Tem até símbolo enoquiano. Pois é. Mas show! É achou o café? Muito obrigado. Eu não durmo, né? Eu já não durmo normal. Se eu tomar café, complicou. Sai fora. Axé a todos. Muito obrigado. Axé. Agora a gente vai tentar desligar sem falar em cima da... Pelo menos a imagem de saída a gente fez, ó. 1, 2, 3. Fica quieto, hein? Eu aperto o M. Já apertei. Tô ouvindo, porra? Como assim?